Essa é uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2019, uma questão de física, sobre ótica, visão. Se você pegar aí a prova amarela do segundo dia, a questão 129, é a questão do povo moquém. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água, mas há uma exceção, o povo moquém, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem embaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moquém sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Aí vem a referência e a pergunta. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Aí vem as alternativas da intensidade luminosa, da difração dos feixes luminosos, da intensidade dos feixes luminosos, desvio dos feixes luminosos e a reflexão. Então aí a gente tem que pensar na acuidade visual, né? Ver bem, né? E não ver em quantidade ou ver claro, é ver com nitidez. Bem, para iniciar a resolução dessa questão, vamos dar uma lembrada aí sobre o comportamento de lentes. Né? Aqui eu represento uma mesma lente, representada aqui pelo número 3, cujo índice de refração é o maior dentre os que estão aqui no desenho, né? Uma mesma lente com material de índice de refração N3, aqui no caso imerso no meio 1, o índice de refração N1, que é o menor de todos, e aqui imerso no meio mais refringente, que é o 1, que é o 2. Para você ver isso um pouco na prática, né, seria, por exemplo, o meio 3 vidro, índice de refração maior, meio 2 água, intermediário, e o índice de refração menor de todos, o ar. Então aqui é uma lente de vidro no ar, um exemplo, e aqui a mesma lente de vidro imerso na água. Então, notem que o comportamento não é igual. Tá? Como aqui a diferença entre os índices de refração entre o ar e o vidro é maior do que aqui entre a água e o vidro, o desvio dos raios luminosos aqui no ar, quando essa lente está no ar, é maior do que o desvio dos raios luminosos aqui quando ela está na água. Né? Então, a mesma lente tem um comportamento óptico diferente quando muda o meio onde ela está imerso. Isso vale também para o nosso olho. Né? O nosso olho, dentro d'água, passa a ter uma dificuldade em acomodação da visão, e isso faz com que você veja de forma meio embaçada. Né? Então, no ar você tem uma visão normal, mas quando mergulha e abre o olho, a sua visão fica embaçada devido a esse comportamento diferente. O nosso olho tem mais ou menos esse esquema aqui, né? Então essa parte anterior do olho aqui, a gente pode representar fisicamente, no estudo da física, né? Como sendo uma lente convergente, e a função dela, principalmente aqui do cristalino, é fazer a convergência dos raios luminosos sobre a retina, que fica aqui nessa parte posterior do olho. A retina é o órgão especializado da visão, né? Então a imagem formada aqui na retina, ela é captada e transmitida ao cérebro através do nervo óptico. Então a adaptabilidade aqui do cristalino dessa região anterior está em produzir a imagem sobre a retina. Mas aí o que acontece? Vamos imaginar que esse aqui seja um olho normal, né? É uma lente de um olho normal, pegando o mesmo desenho anterior, mas imagine aqui um olho, né? Representado aqui, essa parte anterior aqui por 3, né? E os raios luminosos atravessam, né? E a retina estaria exatamente nessa posição aqui, ó. Se você ver, vamos tentar representar ela aqui, a retina ficaria aqui, ó. Então, neste caso, a imagem projetada estaria sobre a retina e o olho no ar. Quando eu pego o mesmo olho e coloco dentro d'água, a retina fica na mesma posição. Seria mais ou menos aqui assim, certo? No entanto,
como o desvio dos raios luminosos é menor dentro d'água, né? Você não vê um ponto. O ponto está num ponto mais distante. Então, a imagem que você vê estaria focada em um ponto mais distante. Então, você passa a ver aqui algo borrado. Agora, qual que é a contribuição da pupila, quando a pupila diminui? Bem, se a pupila, que é essa parte anterior aqui do olho, que limita a quantidade de luz que entra dentro do olho, se ela está bem dilatada, vamos pegar como limites esses dois raios luminosos aqui, mais externos nessa segunda figura. Então, note que a retina ela vai ter uma visão começando nesse ponto e terminando nesse. Então, você tem um borrão aqui. Tá? Então, você vê um pouco embaçado e um borrão grande. Quando a pupila reduz de tamanho, vamos imaginar agora que ela reduziu e os raios luminosos no limite da pupila são esses dois mais internos. O desvio que é produzido pelo conjunto de lentes do anterior do olho é um pouco menor e o borrão aqui no fundo também fica menor. Então você passa a ver um borrão menor. Então é o que ele fala, você vê um pouco melhor, né? Tanto é que ele fala aqui, poderia enxergar relativamente bem. Então você vê um pouco melhor se a pupila reduz de tamanho, né? Então vamos ver aí as alternativas. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição da intensidade luminosa incidente na retina? Bem, se eu reduzo a pupila, a quantidade de luz que entra dentro do olho é menor. Mas isso melhora aqui a acuidade visual? Não. Eu vou ver apenas um pouco mais escuro com intensidade de luz menor. Isso não melhora a acuidade visual. A acuidade visual associada à diminuição da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila. Quando um raio luminoso atravessa um orifício, ele se espalha. Esse efeito é chamado de difração. Mas tem uma condição, né? O comprimento de onda da luz tem que ser mais ou menos do tamanho do orifício, o que aqui não acontece. Então, o efeito de difração aqui, ele não é significativo. E também um detalhe, né? A difração é analisada como sendo espalhamento, se espalha mais a luz, quanto menor for o tamanho do buraquinho. Então aqui a redução da pupila mesmo, vamos imaginar que ela fosse bem pequena, né? Ao invés de diminuir a difração, aumentaria. Né? Letra C. Da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. Essa parte anterior do olho aqui, do cristalino e tal, não tem nada a ver com polarização, né? Então, ela não é sensível à luz polarizada ou insensível à luz polarizada. Então, a polarização aqui não faz parte da sensibilidade do nosso olho humano, por isso não tem nada a ver com melhoria na acuidade visual. Redução do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Isso é verdade, né? Se a pupila está grande, o desvio é 1. Se a pupila é um pouco menor, o desvio dos raios luminosos é menor, fazendo uma imagem aqui também um pouco melhor, menos borrada, né? Um pouco mais nítida. Então a nossa resposta é letra D. Só para conferir, né? Redução das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. Então a imagem não tem nada a ver com reflexão de feixes luminosos. Então realmente está errado e a resposta correta é a letra D. Espero que você tenha gostado aí da nossa resolução e se gostou, clica aí no sininho, acompanhe as nossas publicações. Um abraço.